Aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Para o arco abaixo, calcular as reações de apoio e traçar o diagrama de esforços internos. Então nós temos aqui um arco com apoio de segundo gênero, um apoio do primeiro, e temos lá em cima uma força concentrada de 8 kN. Deixa eu começar aqui dando nome aos pontos. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Esse aqui vai ser o meu ponto B e esse daqui vai ser o meu ponto C. Como no ponto A eu tenho um apoio de segundo gênero, então eu vou ter uma reação vertical, que eu vou chamar aqui de VA, e uma reação horizontal, que eu vou chamar de HA. No ponto B, eu tenho um apoio do primeiro gênero, então daqui eu vou ter uma reação vertical, que eu vou chamar de VB. Nada muito diferente do que a gente já fez até agora, né? Em vídeos anteriores. Para calcular as reações, eu vou utilizar as equações de equilíbrio. Então, eu tenho aqui que o somatório de forças horizontais é igual a zero. Eu não coloquei nenhuma força horizontal nesse arco, então implica aqui que o HA vai ser igual a zero. Posso agora fazer o somatório de momentos em relação ao ponto A igual a zero. Se somatarmos em relação ao ponto A igual a zero, eu tenho aqui VB vezes 4 e menos 8 vezes 2, só tem isso, né? Então, igual a zero, o que implica aí que o VB vai ser igual a 8 vezes 2, 16, dividido por 4, 4 kN, né? Dá para identificar por questão de simetria, inclusive, né? Desde o começo. E do somatório de forças verticais igual a zero. Somatório de forças verticais igual a zero, eu tenho aqui VA mais VB menos 8 igual a zero, que implica que o VA é igual a 4 kN. Mais uma vez, por questão de simetria, a gente já conseguia ver isso desde o começo, se fosse o caso. Então, as reações já foram, né? Agora fica o caso aí dos diagramas. Esse aqui é o primeiro arco que eu estou resolvendo. A gente já fez alguns outros pórticos aqui anteriormente, e vigas também, né? E aí, quando a gente estava lá no problema de viga, eu tinha lá uma barra que estava na horizontal, estava aqui o eixo longitudinal da minha viga, e aí, para calcular o esforço normal e o esforço cortante, eu sempre defini o normal como sendo o esforço que está aqui atuando na direção do eixo do elemento e o esforço cortante, o esforço que está atuando perpendicular ao eixo do elemento. Ou normal, né? É perpendicular à face e o cortante é paralela à face que está sendo cortada. Isso para vigas, quando a gente estava calculando viga. Quando a gente entrou aí no assunto de pórticos, né? Que as barras podiam ter uma direção qualquer, vou botar aqui vertical por simplificação, as definições permaneceram, né? Aqui está o esforço normal na direção do eixo do elemento e aqui está o esforço cortante perpendicular aí ao eixo do elemento. Agora, o problema é que eu não tenho a minha barra, né, do meu arco, ela não está na horizontal, não está na vertical e nem tem uma inclinação bem definida, porque ela vai variando aqui ao longo de todo o comprimento do arco. E aí, nesse caso aqui, é conveniente para a gente, inclusive porque ele é semicircular, né? Vou fazer aqui uma projeçãozinha no que seria o centro aqui dessa minha semicircunferência. E aí eu posso definir a posição de qualquer um ponto aí que pertence a esse meu arco através de uma inclinação, né, em relação aqui à horizontal. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Aqui eu tenho 2 metros, tenho 2, aqui também tenho 2. Eu vou definir isso daqui como raio, porque fica generalizado aí para questões futuras. Porventura pode ser que ajude a gente. Então, digamos que aqui eu tenho um determinado ponto que eu quero calcular, ponto P. Pode estar em qualquer posição aqui, né? θ igual a 0, θ igual a 90, dentro aqui desse meu arco. E aí eu vou dar se for celular, né? Poderia dar um zoom aqui, né? Vou dar um zoom aqui nesse ponto P. E aí se eu der um zoom nesse ponto P, que eu enxergo seria isso daqui, como se fosse um corte da viga, um corte no pórtico, né? Aqui segue lá o meu arco, mas fato é que naquele ponto ali eu posso conseguir aqui enxergar, mesma coisa da viga e dos pórticos comuns, né? Eu posso conseguir enxergar o eixo aí que está passando pelo ponto P. E aí, dito isso, conseguindo enxergar isso, eu posso, mesma coisa que a gente fazia de novo, né, para as vigas e para os pórticos, eu posso transportar esse meu VA até o meu ponto de interesse, que nesse caso aqui seria o meu ponto P. Então, eu posso representar aqui o meu VA. E como o meu VA não está, né, diretamente aí
paralela à seção ou perpendicular à seção, ou na direção do eixo ou perpendicular ao eixo, eu posso rebater aqui esse meu VA numa componente que vai ficar na direção do meu eixo, que no caso aqui forneceria o meu esforço normal, e numa componente perpendicular ao eixo, nessa posição de P, né? Que forneceria aqui o esforço cortante. Então aqui seria o normal em P e esse aqui o cortante em P. Aí veja só, viu? Vamos ver como é que a gente vai trabalhar com isso daqui. Eu defini aqui um ângulo θ saindo de zero aí, botando como nosso domínio, né, do ponto A até o ponto C, o θ variando de 0 até 90. Então aqui, se eu tenho esse aqui como sendo o ângulo θ, vão tentando aí formar o desenho comigo, tá? Eu vou aproveitar esse normal que eu desenhei aqui, ele estaria passando aqui, né? Seria essa posição, a direção do esforço normal. Como eu defini que isso daqui é igual a θ, vou colocar de vermelho só para fazer o destaque. Eu tenho que esse ângulo aqui, posso chamar, né, de um alfa qualquer, de modo que o alfa mais θ é igual a 90, mas o ponto que eu quero pegar mesmo é que esse outro ângulo que está sendo formado aqui é o mesmo ângulo θ, né? Que seria esse ângulo justamente que está sendo formado aqui entre a vertical e o meu esforço normal. Então, definindo isso daqui como θ, eu posso agora, né, dizer que em relação a esse meu ponto P, o meu esforço normal, inclusive vai dar compressão nesse caso, né? O meu esforço normal seria menos VA vezes cosseno θ, e a mesma coisa eu posso dizer também que o meu cortante desse meu ponto P seria aqui o VA multiplicado pelo seno θ. Então, desse modo eu já consigo dizer qual é o valor do normal e qual é o valor do cortante em qualquer ponto aí entre o ponto A e o ponto C. Show, né? Então, o momento fletor daqui a pouco eu comento sobre ele, tá? Mas aqui de cara a gente já consegue identificar quais seriam os normais e os cortantes, que é o que eu vou fazer agora nessa folha. Então, deixa eu só fazer o desenho aqui de novo, rapidamente, né? Que estava lá na outra folha. VA, normal, cortante. E aqui era o θ, né? E também identificamos que esse normal é igual a menos VA cosseno θ e que o cortante vai ser igual a VA seno θ. Beleza, né? Então, para um ponto P qualquer, entre aí o ponto A e o ponto C, consigo aí calcular quais seriam os valores do normal e do cortante. Bem fácil, né? Então, eu não tenho outros pontos definidos, a não ser o ponto A, o ponto B e o ponto C, mas daí para traçar aqui os diagramas de normal e de cortante, eu vou definir aqui algumas inclinações para a gente, né? A gente encontrou que o VA foi igual a 4 kN, então eu teria aqui o esforço normal vai ser igual a menos 4, aí vezes, vamos botar aqui cosseno, né? O primeiro ângulo, vamos dizer que é o zero, seria lá o ponto A. Esperado aqui é que dê compressão de 4, né? Obviamente. Então aqui eu tenho o ponto A compressão de 4 kN. Vou marcar aqui compressão 4 kN. Aí vamos colocar aí dois pontos, né? Entre o ponto A e o ponto C. Vou botar aqui o ângulo de 30 graus. Dividiria esse arco aqui em 3 partes, né? Então aqui eu tenho menos 3,46. 30 graus eu acho que deve dar por aqui, né? Então, menos 3,46. E vamos pegar aqui também um ângulo de 60. Que daria aqui menos 2. E para o ponto C, eu teria o θ ali igual a 90. Que daria aqui igual a 0, né? Então, eu já tenho aqui o meu diagrama de esforço normal desse pedaço aqui do meu arco. E o outro lado, né? Isso aqui só vale para esse lado de cá porque, nesse caso aqui, eu só tô enxergando o VA, né?
Mas veja só, a gente encontrou que o VA era igual ao VB, né? E aí, de modo similar, como eu coloquei aqui um ponto P variando aqui em relação a θ, eu poderia enxergar do lado de cá, eu vou até colocar uma cor diferente. Eu poderia enxergar do lado de cá um ponto P' qualquer, que também está distando desse ponto aqui o mesmo raio, né? E ao invés de dizer que está variando ali em relação a θ, eu vou dizer que eu tenho um outro ângulo aqui, vamos dizer que é um ângulo gama, né? Basicamente o que eu vou ter aqui é a mesma coisa do outro caso, né? Só vou ter esse daqui espelhado. O VA não vai ser mais VA, vai ser VB. Mas em todo caso, eu posso definir o esforço normal e o esforço cortante nesse ponto P' como sendo agora VB multiplicado por cosseno θ ou seno θ, né? Só fazendo ajuste aqui de quem é o normal e de quem é o cortante. Como o VA foi igual ao VB, né? Facilita pra gente. E aí eu vou ter aqui, no caso, simetria, né? Em relação ao esforço normal. Eu teria aqui o menos 4 agora fazendo o papel do menos VB, né? Aí vamos dizer, né? Para gama igual a zero, isso daqui seria menos 4. Depois para gama igual a 30 seria menos 3,46. Para gama igual a 60 seria menos 2. E para gama igual a 90, isso aqui seria igual a zero. Então, em relação ao esforço normal, isso daqui fica exatamente a mesma coisa, né? Deixa eu marcar aqui os pontos também. Pronto, tá aí o nosso diagrama de esforço normal. Em relação agora ao esforço cortante, eu já tenho que cortante vai ser igual o VA seno θ. Vamos só relembrar aqui a nossa convenção do sinal, né? O normal é mais fácil porque está entrando no ponto é compressão, está saindo do ponto é tração, né? Fica mais fácil de identificar. Em relação ao esforço cortante, a nossa convenção quando a gente estava estudando vigas e pórticos era o seguinte, né? Eu estou analisando, se eu estiver analisando pela esquerda e eu vejo a carga indo para cima, isso daqui me dá um cortante positivo, né? Se eu estiver analisando pela esquerda e eu vejo uma carga indo para baixo, isso daqui me dá um cortante negativo. Se eu estiver analisando o meu ponto aí pela direita e eu vejo uma carga para baixo, isso daqui identifica meu cortante positivo. E se eu enxergar uma carga para cima, isso daqui identifica para mim um cortante negativo. Então eu vou, para esse pórtico aqui, eu vou dizer que o meu ponto A está do lado da esquerda. E à medida que eu vou caminhando aqui, eu estou sempre olhando para a esquerda. Isso daqui seria a minha vista da... Faz até sentido, né? Isso daqui seria a minha vista da esquerda. E se eu pegar daqui para cá, eu vou dizer aqui agora que eu estou olhando para a direita. Faz todo sentido para a gente, né? Eu espero, né? Pelo menos. Então, nesse caso aqui, né? Veja que a componente a decomposição do VA, como ele está indo para lá, eu estaria nessa configuração aqui, né? A carga estaria indo para cima, né? Digamos assim. Então, eu teria aqui o meu cortante sendo positivo. Do ponto A até o ponto C, eu só vou ter cortantes positivos. Então, bora lá, né? O cortante definido por VA sendo θ. De novo, o VA é igual a 4. Aí vamos pegar os mesmos pontos, né? O θ é igual a 0, 30, 60 e 90. Então, eu tenho 4 vezes seno de 0, né? Todo mundo sabe disso. Aí depois eu tenho 4 vezes seno de 30. Isso daqui vai dar igual a 2. Depois 60 vai dar igual a 3,46. São os mesmos valores de antes, né? Só que está invertido. E depois o θ igual a 90. Isso daqui vai ser igual a 4. Então, em relação aqui ao diagrama de esforço cortante, eu tenho aqui para o ponto A, o cortante foi igual a 0. O ponto C, o cortante foi igual... C à esquerda, né, no caso. O cortante foi, que eu não estava vendo ali a carga ainda de 8 kN. O cortante foi igual a 4 kN. Para o θ igual a 30. Eu dividi aqui em 3 pontos aqui distantes, né? Para θ igual a 30, o cortante foi igual a mais 2. Aqui eu tenho mais 2. E para o θ igual a 60, eu tive o cortante igual a 3,46. Então aqui eu tenho 3,46. Então, para esse lado de cá, esse daqui seria o meu diagrama de esforço cortante. Bonito, né? Agora vamos ver o outro lado, né? Eu não fiz o desenho do VB, mas agora eu acho conveniente que eu faça para mostrar como é que fica a decomposição, né?
Então, eu vou representar agora, no caso, o ponto P', né? Então, teria isso daqui. Tá aqui o eixo. O desenho vai ficar um pouco cheio, né? Mas só para mostrar o porquê do sinal, né? Aqui eu tenho o VB e essa daqui vai ser a minha componente, no caso que vai dar o meu esforço cortante, né? Aí veja só, em relação ao VB, como o cortante está indo para lá, e se eu pegar daqui para cá, né? Eu vou dizer que eu estou olhando para a direita. Quando eu vejo a carga fazendo isso daqui, adequando a posição do eixo, deixa eu colocar, fazer um destaque aqui no eixo. Aqui está o eixo do meu elemento, aqui está o eixo do meu elemento. Aí veja que para o cortante indo aqui nessa direção, como eu estou analisando pela direita, ele está me dando aqui um cortante negativo, né? Então, para esse lado de cá, eu vou ter valores de cortantes negativos. Então, de novo, eu vou ter agora VB seno gama, só que com valor negativo. Então, eu tenho menos 4 vezes seno gama, aí eu vou fazer, né? Seno zero, depois 30, aí vai dar menos 2, e depois 60, 3,46, e depois 90, vai dar aqui menos 4. Então, eu tenho zero aqui, né? Mais uma vez eu dividi em três pontos iguais. Aí aqui foi menos 4. Esse daqui foi menos 3,46, que foi o 60. E esse daqui foi menos 2, que foi o ângulo de 30. Então tá aqui o diagrama de esforço cortante para esse lado da direita do meu arco, né? Pronto, o diagrama de esforço normal e o diagrama de esforço cortante. Diagrama bonito da poxa, né? Pronto, o diagrama normal e o diagrama de cortante. Vamos agora para o diagrama de momento fletor, né? Já tem os desenhos separados aí também. Me permite fazer uma observação? Sim. Então vamos lá, retomando aqui. Um pequeno probleminha técnico, mas já foi resolvido. Vou fazer agora o diagrama de momento fletor, né? Diagrama de momento fletor, vou desenhar aqui o arco de qualquer jeito, daqui a pouco eu pego uma folha melhorzinha. Aqui de novo está o meu ponto A, aqui está o meu ponto B, aqui está o meu ponto C, tinha lá a força de 8 kN. E aí, em relação agora ao momento fletor, vou de novo colocar aqui a minha referência, né? Eu estava calculando em relação a um determinado ângulo θ, para um certo ponto P. Aqui eu tenho um ângulo θ. Esse comprimento aqui é o comprimento do raio, né? Acho conveniente agora, inclusive, representar as reações. Então aqui eu tenho VA e eu tenho VB. E aí, há muito tempo já, né? A gente viu o conceito de momento, e aí eu disse que o momento era força vezes distância, e a distância era sempre perpendicular em relação à força. Então, se eu quiser calcular o momento no ponto P, digamos aqui pela esquerda, eu só estou enxergando aqui o VA, e em relação a esse ponto P, eu tenho uma distância que no caso aqui seria a minha distância horizontal, né? Então, o momento no ponto P, eu posso escrever aqui como sendo VA vezes D, sendo que D seria essa distância aqui que eu tenho na horizontal, né? Essa aqui é a minha distância D, que eu vou precisar calcular. Então, o MP vai ser igual a VA vezes D, e como é que eu posso calcular esse D? Veja só tem aqui um raio, no nosso caso, inclusive, é igual a 2 metros, né? Eu posso fazer uma projeçãozinha aqui, e em relação a esse ângulo θ, eu posso dizer que esse comprimento daqui para cá vai ser, inclusive, vou desenhar aqui em cima, nesse caso. Esse comprimento daqui para cá eu posso definir como sendo R vezes o cosseno de θ. Como eu tenho, né, que daqui para cá é também o comprimento do meu raio, eu posso enxergar agora que essa distância D seria que o comprimento R menos, né, o R cosseno θ. De onde eu posso agora dizer que o momento em P vai ser igual... Eu posso tirar o R aqui, né, dentro desse parênteses, então vai ser VA vezes R, 1 menos cosseno θ. E aí, substituindo os nossos valores, o V a gente tinha encontrado igual a 4, o raio foi dado ali como sendo igual a 2, então 4 vezes 2, 1 menos cosseno θ. Eu encontro aqui que o momento em P vai ser igual a 8, 1 menos
cosseno θ. Então, também tem aqui o momento fletor em função do ângulo θ. Eu estava nessa parte aqui quando eu percebi que a câmera estava torta, né? Aí agora chegou nessa parte aqui, eu vou voltar na folha que eu estava anteriormente. O desenho está mais bonito, né? Inclusive, mas é a mesma coisa que eu acabei de escrever. Então eu tenho aqui momento em P, 8 vezes 1 menos cosseno θ, de modo que do mesmo jeito que eu fiz pro normal e pro cortante, eu vou atribuir aqui alguns valores para θ para desenhar o diagrama de momento fletor, que é essa outra figurinha que eu vou utilizar aqui. O diagrama de momento fletor em kNm. Vamos colocar aqui alguns valores, né? O momento 8 vezes 1 menos cosseno θ. Vamos pegar primeiro o zero, que seria ali o ponto A. Eu tenho que o momento no ponto A é igual a zero. A gente sabia disso, inclusive, né? Porque a extremidade é rotulada. Então, momento em A é igual a zero. Eu peguei três ângulos diferentes, né? Além do zero, que foi o 30, o 60 e o 90. Então, para o ângulo de 30, eu tenho que o momento vai ser igual a 1,07 kNm. E para o ângulo de 60, eu tenho que o momento vai ser igual a 4. E finalmente para o ângulo de 90, que seria já o ponto C, eu tenho que o momento ali vai ser igual a 8. Então vamos colocar esses valores aqui, né? 30 foi 1,07. Então aqui eu tenho 1,07. O 60 foi igual a 4. Então aqui eu tenho 4. E o 90 foi igual a 8, né? O maior de todos. 8. Então aqui eu teria todos positivos, né? Então aqui eu tenho o diagrama de momento fletor para esse primeiro trecho, né? Em relação aqui ao trecho de C para B, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz para o normal e para o cortante. Mais uma vez eu tenho aqui o mesmo ângulo R. Eu defini esse ponto aqui como sendo um ponto P', né? Coloquei esse daqui como sendo um ângulo gama. E se eu for calcular agora pela direita, o momento em P' vai ser igual a VB vezes essa distância. Inclusive vai ficar a mesma coisa que ficou do outro lado, né? Então, os sinais inclusive vão ser os mesmos, vão ser positivos também. De modo que esses mesmos valores que eu encontrei aqui, eu devo conseguir marcar também eles do lado de cá. Então aqui eu teria 1,07. Aqui eu tenho 4. E aqui eu tenho 8, né? Então esse daqui é o nosso, né? Diagrama de momentos fletores para esse arco. Beleza, né? Antes de eu finalizar, quando eu tenho um arco, como é o caso desse daqui, que a gente só tem cargas verticais, às vezes é conveniente e fica talvez até mais fácil de fazer a leitura do que a gente está fazendo, desenhar o diagrama de momento fletor como se fosse o diagrama de uma viga. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto C, porque veja só, para todos os pontos aqui, inclusive acho que fica mais fácil de ver se eu definir aqui os meus eixos. Só para ilustrar, aqui eu vou dizer que é o eixo Y, e esse daqui vai ser o meu eixo X. Veja que para qualquer ponto aqui, entre o ponto A e o ponto C, por exemplo, eu poderia dizer que o momento no ponto P seria igual a VA vezes X, de forma mais simplificada, né? E aqui, no caso, como eu tenho 2 metros, eu posso dizer que o meu X está variando de 0 até 2 metros, né? Então, eu teria, por exemplo, aqui, para X igual a 0, meu momento, perdão, seria igual a 0, para X igual a 2, que é esse ponto aqui, né? Que é o ponto C. Para X igual a 2, o meu momento seria VA vezes 2, 8. Perdão, 4 vezes 2, que daria 8. Então aqui eu teria 8. A variação é linear, né? Então esse daqui já define todo esse trecho. Do mesmo jeito aqui, eu encontraria do outro lado a mesma coisa também. Então aqui eu tenho o meu diagrama de momento fletor do meu arco, mas representado aqui no formato de viga.
Sempre que eu tiver só cargas verticais, né, eu posso traçar também o diagrama nesse formato aqui. Acho que fica até mais fácil, talvez, né? E mais rápido. Só por curiosidade, né? Aqui eu encontrei um valor de 4, esse valor de 4 seria exatamente na metade, né? Já que a variação é linear. Então esse 4 que está aqui, se vocês olharem aqui, na hora que eu for rebater lá para cima, eu desenhei mais ou menos igual, né? Vejam que vai dar exatamente lá naquele ponto, né? Interessante, né? Então tá aí. Diagrama de momento fletor. Aqui eu tenho diagrama de esforço normal e diagrama de esforço cortante. Aqui eu tenho as reações de apoio. Beleza, né?